Boa noite, comunidade Fórum, bem-vindo, bem-vinda a mais um Fórum Sindical, um programa em parceria da revista Fórum em parceria com o Sindicato Petroleiros Norte Fluminense. Hoje foi uma tensão, assim, nossos convidados estão todos em trânsito, mas eu vou começar o programa chamando Lourdes Nassif para essa bancada. Oi, minha querida, tudo bem? Tudo bom, Fro? Tudo. Como é que você está? Tô ótima aqui no trabalho. Viva Olha, home boa office. noite. Deixa eu falar uma coisa muito importante. A Veranice Ferreira, essa é membra da comunidade Fórum. Eu estava de manhã, ela estava aqui. Agora, eu tenho certeza que ela viu o Fórum 11h30, ela viu o Jornal da Fórum e agora ela está vendo o Fórum Sindical. É uma coisa muito maravilhosa. Veranice, eu vou conversar com o Rovai para a gente criar um troféu, assim, um troféu da comunidade Fórum. Você é uma forte concorrente, viu? Já está aqui comigo também o Anderson. Cadê Anderson de Moraes, do Jornal Empoderado? Oi, Oi, Flo. Anderson. Oi, meninas, tudo bem? Eu concordo plenamente, já começo concordando com você. A Veranice, ela também vai lá no programa de domingo, ela é maravilhosa. E outra, não basta só estar, né? Porque tem pessoa que vem na nossa vida para atrapalhar. Ela não, ela é uma pessoa que contribui muito para humanizar esse chat, conversando. Quando ela vê que o clima esquenta, ela ajuda, ela colabora, é maravilhosa. Faz mediação, né? E Que é é, que é isso, é legal uma, pra é uma caramba. coisa legal, assim, da gente pensar que às vezes a gente está no chat, né, e tá uma brigaiada de bolsonarista, com petista, com cirista, enfim. E aí as pessoas parece que o programa e o que está se discutindo, semana passada a gente estava aqui com o Postman, uma discussão incrível, e tinha alguém assim infernizando. E aí é muito legal ter gente como a Veranice, como a Isso. galera, né, que ajuda a qualificar o debate, que eu acho que essa é uma questão que a gente precisa discutir e vamos discutir aqui hoje. É, eu, a Verenice é demais, muito legal. Mas tem muita gente boa aqui, Irene, Leandro, quem mais está aqui? É, a Maria Angélica, boa noite, a Leda Terezinha e assim por diante, a Dilson, Bismarck. Gente, vão ficando aí que daqui a pouco chega o Guga Noblar. Ele estava na escola, eu tô cheio de áudio no meu WhatsApp, porque ele veio de São Paulo para Brasília, daí chegou, foi pegar as filhas na escola, então ele está na correria. E o nosso segundo entrevistado, Arid Camargo, também estava em trânsito, então tá para entrar aqui. Teseu, que vem para a bancada, também está em trânsito. Gente, para começar aqui, enquanto eles não chegam, eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre que essa é uma das coisas que eu quero conversar com o Guga. Ontem, a coisa vexatória do Jornal Nacional não dá um segundo sobre a notícia da ONU. O que vocês acham disso? Assim, isso é um sinal de como é que vai ser essa campanha e mais. Se Lula ganhar, como é que vai ser o tratamento da mídia ao Lula? Lula falou ontem com os blogueiros, ele disse, com os youtubers, desculpa, ele disse que faz 10 anos que ele não vai na Globo, 10 anos que a Globo fala sobre o Lula, mas o Lula não fala na Globo. 10 anos. Quando a gente olha a quantidade de tempo, tem pesquisa sobre isso. A, a, como é o nome dela, meu Deus? A Paula Montovan, ela fez uma pesquisa, a gente trabalhou aqui, a Ruth Alexandre, sobre a atmosfera que foi criada na Lava Jato, né? Ela fez um livro chamado Psicosfera Hostil, e aí ela pontua a quantidade de matéria. Se a gente for colocar isso em horas, gente, em páginas, é uma coisa assim, tipo os dados que o Facebook rouba da gente. É imenso. Esses caras passaram anos, anos, detratando o Lula, e quando o Lula ganha na ONU, prova que ele foi vítima de lawfare, quando a ONU reconhece que Lula foi preso político, o Jornal Nacional não dá um
segundo de informação. Queria saber o que vocês acham disso. Colocar junto aí, mais além da Globo, colocar as outras emissoras e colocar os grandes jornais. Pelos jornais, o João Férez faz um trabalho maravilhoso, né, na UFRJ, que ele pega todo o tempo de exposição, exposição de cada um dos candidatos, exposição, é um trabalho muito bom, compensa muito conhecer. Agora, Globo é mais do mesmo, né? Ela criou a agenda anti-PT, anti-Lula, agora ela mantém até onde der. Eu acho que essa eleição a gente vai ter mais do mesmo. Olha só, e Anderson? Mais do mesmo, eu acho que vai ser pior, hein, Lourdes? Acho que vai ser pior. Olha, não vai ser pior, porque o que tem pela frente é muito pior do que ter um Lula pela frente. Eu queria chamar a atenção de um superchat. Olha o público que nós temos, gente, aqui no Fórum Sindical. O jornalista Luiz Carlos Azenha está nos assistindo. Acabou de mandar um superchat para nós. Olha que beleza. Azenha, saudade de você. Sou pé quente. A gente viu o jogo do Santos no domingo. Eu falei para ele, Azenha, toda vez que eu vou em estádio, eu nunca vi o time que eu estava torcendo perder. O Santos deu 3-0 no América. A gente foi, confirmei o meu pé quente. Anderson, você. O Azenha um abraço para o Azenha, ele deve conhecer o advogado lá do Santos. Tem um pessoal muito legal lá embaixo, que é santista e ajuda muito um Santos mais humanizado, enfim. Sobre a mídia, é o seguinte, eu não vejo, assim, eu não espero muito dessa mídia tradicional, por isso que existia fórum, compreende? Quando eu vejo, eu entendo que no país ideal a gente tinha que ter, por exemplo, um papo desse numa TV aberta, numa fórum TV aberta, compreende? Lourdes, para mim é bem assim, clara a coisa, não tem muito segredo. Num país ideal, você ia ter o GGN, você ia ter os jornalistas livres, o Jornal Empoderado, todas essas mídias concorrendo no aberto. O mais engraçado do Brasil que eu acho, que a gente pode falar um pouco sobre isso também, é que a gente faz uma cópia, um rascunho mal feito do imperialismo norte-americano. Porque lá, com todos os problemas, você tem vários bancos negros, você tem várias... E aqui não, aqui é o oposto, aqui a gente está para um outro... Eu falo que a gente não é nem capitalista, porque aqui a gente está inventando o modelo do pior dos piores. A gente pega o pior que teve do fascismo italiano, o pior do que teve Hitler, e a gente constrói uma coxa de retalhos. Porque é desrespeitoso um jornal nacional não falar de um tema tão importante como esse. Ele não precisa opinar a favor ou contra. Ele simplesmente dá notícia, como é o primórdio, o bacelar da brincadeira aqui. E outra, mas também, por outro lado, Lourdes e Fro, é o seguinte, de verdade, eu acho que a gente tem que parar com essa mania de falar de imparcialidade. Eu acho que a carta tem que estar na mesa. Para o povo, entende? A Fórum é parcial. O GGN é parcial. Os ninjas são parciais. Eu sou lá no Podela, eu tenho um grupo que eu vou defender, sim. Quando a gente está aqui, olha no chat a Veranice, a gente está aqui para defender ela. Eu não estou aqui para defender o cara que defende. Você viu que outro pastor agora deu um tiro lá, acertou a moça da Gol? É uma loucura. Por que o pastor anda armado, gente? Anderson, o Guga... Chegou o nosso primeiro convidado, o Guga Noblar, já pegou as filhotas na escola. Cadê o Guga? Bota ele na tela. Eu não estou ouvindo vocês. Ih, caramba, a gente está te ouvindo. Eu estou ouvindo vocês bem baixinho. Bem baixinho, que louco isso. Espera aí. Estou ouvindo muito bem. Tá no máximo. Vocês estão me ouvindo direito? Decente? Que louco isso. Eu tô com medo de botar o fone, galera, porque se eu puser o fone vai parar de carregar. Eu cheguei com bateria no final aqui. No talo. E se a gente falar... o seguinte, eu vou entrar de novo, porque tá muito baixo.
Tá Eu bom. vou entrar de novo para ver se fica alto. Espera aí rapidinho. Tá bom. Porque eu tô com fone aqui, mas eu não posso botar que tá carregando. Rapidinho. Tá bom. Então a gente espera o Guga e aí a gente vai entrar nesse papo que o Anderson colocou. Porque assim, há muito, eu vejo, talvez eu já tenha até ouvido o Guga falar isso, né? Porque hoje ele é super atacado pelos bolsonaristas. E aí, quando um jornalista é atacado tanto pela esquerda como pela direita, ele geralmente tem esse argumento, né, que ele não tem nenhum lado. Mas a gente sabe, o Guga é um cara progressista. É claro que ele tem um lado, é claro que ele não é a favor desses fascistas. Aliás, olha como é que o Guga foi trabalhar no 7 de setembro. Deixa eu mostrar a foto enquanto ele está entrando. Gui, bota na tela a foto do Guga no 7 de setembro. Ele se travestiu de bolsonarista. Ultimamente ele precisa, para cobrir, para fazer reportagem no meio dos bolsonaristas, ele precisa se travestir, porque ele, se for reconhecido, ele corre risco, ele já foi atacado, né, já foi agredido com uma filhinha no colo. Então, é um negócio bem complicado viver perigosamente. Mas, assim, essa neutralidade, ela não existe. O Anderson tem toda a razão, né? A gente sempre fala de um lugar social. Então, o Anderson vai falar como um jornalista negro num país racista, né, terrível, que não tem mediação, gente. A gente escolhe... TV, por exemplo, é o maior exemplo disso. Há quanto tempo a gente viu telenovela onde a população negra era sempre representada de maneira estereotipada, né? Muito. Você precisou ter cinema negro, você precisou ter diretor negro para tirar os estereótipos da TV e precisou de muita luta. E mesmo assim, a gente tem algumas figurinhas carimbadas. Se a gente pensar a população negra e a representatividade que tem na TV, é quase nula. Então, é óbvio que o Anderson vai falar de um lugar social, de um homem negro, como ele vive essa sociedade. Não dá para a gente ignorar, né, da onde a gente vem. Este é um programa que fala da classe trabalhadora, fala da pauta da classe trabalhadora, tem interesse de defender os interesses da classe trabalhadora que nunca estão lá. Ah, o Ari chegou. Tá muito engraçado, Ari. Os convidados todos em trânsito, o Guga sem conseguir falar. Então, ó, vamos aproveitar e já vamos começar com a Ari. Ari, o Ariovaldo, pessoal, para quem não conhece, é o secretário nacional de finanças da CUT, está na organização do 1º de maio. Eu queria que você começasse, Ari, dizendo para a galera qual é a importância de todo mundo participar deste 1º de maio, nesse contexto de ameaça, né, de um Bolsonaro que quer uma bagunça danada, quer o caos, porque ele está perdendo nas intenções de voto, é um sujeito muito autoritário, que não respeita a lei. Esse 1º de maio, ele ganha uma cara de defesa do Estado Democrático de Direito para garantir e para defender os nossos interesses. Essa era a primeira coisa, e depois eu queria que você falasse, já que o Lula vai estar lá, de como é que vocês estão cuidando da segurança. Porque a gente está vendo em grupos bolsonaristas que vai ter provocação, né? Que eles estão se armando para ir melar o jogo. Então, coloca isso e depois eu ponho a Lourdes e o Anderson no papo. Boa noite, Flor. Boa noite, Anderson. Boa noite, Lourdes. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Bom, primeiro, a dimensão desse 1º de maio é uma dimensão que, no passado, nós tivemos grandes eventos de 1º de maio, numa perspectiva sempre de, não celebração, mas de momentos que nós buscávamos uma construção de uma pauta reivindicatória do conjunto dos sindicatos que compõem a base da CUT, da mesma forma que em momentos que foi unificado a construção de uma pauta que
que unificava o conjunto das centrais sindicais, como foi, por exemplo, em determinados momentos que realizamos ações no sentido de ter valorização para uma política do salário mínimo, de recomposição, que foi muito importante para o conjunto da classe trabalhadora durante o governo Lula e durante o governo da presidenta Dilma, e que foi interrompido recentemente pelos governos tanto do golpista Temer como do Bolsonaro. Nós agora estamos fazendo um 1º de maio da resistência. 1º de maio da resistência, primeiro, da busca da construção de unidade da classe trabalhadora em torno de bandeiras reivindicatórias, sim, mas mais do que isso, de ruptura com esse modelo que aí está. Portanto, a resistência do conjunto das centrais sindicais que se dispuseram a fazer um ato unificado na Praça Charles Miller, portanto, também um marco histórico, Flor, porque foi na Praça Charles Miller, no Pacaembu, onde foi realizado o primeiro ato pelas diretas já. Então, nós estamos retomando, nós estamos reconstruindo espaços e reconstruindo os passos da história recente desse país, de luta pela democratização, da luta pela unidade do conjunto da classe trabalhadora para vencer as forças conservadoras que, infelizmente, parte daquilo que nós conseguimos lá atrás, quando conseguimos conquistar o direito de voltar a votar no Brasil, que era de afastar os militares do poder, lamentavelmente nós estamos combatendo as mesmas forças hoje, porque compõem o governo Bolsonaro e dão sustentação. Então, essa etapa de construção desse processo, de um 1º de maio de resistência, mas também de reivindicação, a presença do presidente Lula neste 1º de maio, como em vários outros ele esteve, neste momento é também de uma demonstração do conjunto da classe, numa perspectiva de mostrar para o presidente Lula que há necessidade de romper com esse momento da história, construir um novo horizonte social para esse país, e isso passa pela eleição do presidente Lula, com certeza. Portanto, nós precisamos muito dar essa demonstração de força no dia 1º de maio e também dizer para o presidente Lula aquilo que ele vem dizendo constantemente, de que ele, se candidatando e sendo eleito novamente presidente da República, ele tem que fazer mais do que fez antes. E, na nossa opinião, também fazer mais do que fez antes, ouvindo o conjunto da classe trabalhadora, ouvindo as centrais sindicais, sendo um governo não de representação do voto, mas um governo de representação das necessidades da classe trabalhadora, tão sacrificada e tão explorada nesse último período, com a reforma administrativa que o Bolsonaro não conseguiu fazer, mas introduz elementos da reforma administrativa na vida do funcionalismo público, com a reforma trabalhista, que praticamente acabou com o financiamento da organização sindical, que coloca a fragilidade do movimento democrático e do movimento social nesse país, porque não há país forte que não tenha sindicalismo forte, e, portanto, a democracia está fragilizada também por esse aspecto, e, mais do que isso, nas constantes alterações de regras do mundo do trabalho que foram sendo construídas nesse período depois do golpe, que fragilizou também, inclusive, a própria questão da composição do emprego e a composição do salário. Os dados de hoje do CAGED são desastrosos. É um dos piores meses de março da história do Brasil de contratação, porque já é um período de retomada de contratação, e mais do que nunca nós também vivemos uma tragédia, porque o salário vem sendo corroído ao longo desse período e a caristia está aí para que todos possam ver. Então, 1º de maio, para fazer história novamente. É um 1º de maio convocando o conjunto da sociedade que quer o fora Bolsonaro e que quer construir um novo Brasil. Por isso, nós estamos escolhendo a Praça Charles Miller e esperamos contar com mais de 100 mil pessoas nessa atividade. E a segurança, Ariovaldo? Então, nós estamos muito preocupados com isso. E a segurança do próprio presidente Lula, estamos dialogando com o partido, dialogando inclusive com a Polícia Militar de São Paulo, que se mostrou também preocupada como é que o presidente Lula vai chegar, de que forma que nós vamos garantir essa segurança. Primeiramente, nós não vamos permitir que infiltrados possam estar próximo do palco onde vai acontecer os eventos principais. Nós vamos fazer um processo cercando e credenciando as pessoas que possam chegar próxima do palco. Portanto, não vai ser possível que quem
esteja, tá certo, com intenções que não sejam de ir até ali para participar de um evento histórico da sociedade, e também haverá o posicionamento de detectores de metais para que ninguém possa passar por essas barreiras, inclusive portando armamento ou qualquer coisa que o valha, no sentido de que a segurança não só do presidente Lula, mas a segurança das pessoas que se dirigirem até ali estejam garantidas, e nós esperamos contar com a força pública e, portanto, a segurança também da Polícia Militar do Estado de São Paulo, para não permitir que provocadores possam sair da Avenida Paulista, por exemplo, e se deslocar até ali. Nós não vamos fazer nenhum processo de confrontação, mas evidentemente que nós não conseguimos fazer com que os outros também se comportem da mesma forma. Obrigada, Ari. Guga, você está ouvindo a gente agora? Nós aqui não estamos ouvindo você. Tá fechado. Agora tá. Prazer aí participar, galera. Desculpa aí os problemas aí de, enfim, bateria acabando, áudio ruim. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. É um prazer aí participar. Me chamem mais vezes. Estamos juntos. Oba, a gente vai chamar com você com um pouquinho mais de tempo, gente. Porque, olha, a gente tem que agradecer o Guga, porque ele saiu de São Paulo, foi para Brasília, chegou em Brasília, pegou as filhas na escola, saiu correndo e está aqui. Então, assim, é um compromisso muito bacana a gente ver alguém que tem essa disponibilidade do debate. Ô, Guga, a gente estava aqui falando sobre o papel da mídia, né? Que ontem, aquele absurdo, depois de detratar o Lula, depois de fazer toda a palhaçada que se fez na Lava Jato, não se teve um único segundo no Jornal Nacional sobre a decisão da ONU, né, que reconheceu que o Lula foi um preso político, que sofreu lawfare e que o Lula poderia ser presidente hoje. E aí eu tenho certeza que todo programa que você participa, as pessoas voltam para o CQC. Né? O CQC terminou lá em 2014, as pessoas voltam para o CQC. Eu acho que o CQC ele é parte do problema. Claro que ali havia uma parceria boa, no sentido que o CQC ia atrás dessas figuras do baixo clero, que era Bolsonaro, né? E que falava aquelas bizarrices, e dava audiência, porque era tão absurdo que aí dava audiência, e ao mesmo tempo, para o Bolsonaro, ele aparecia mais. Essa é uma questão, mas eu acho que isso é parte do problema. A crítica que eu teria ao CQC era que não tinha isonomia, né? A Band, hoje a Irundina estava aqui na hora do almoço, ela falou que ela foi desconvidada na Band para um programa de entrevista, o próprio João Saad ligou e ela foi desconvidada. Então, assim, não havia uma isonomia e mais, eles falavam aqueles absurdos e não tinham contraponto. Mas por que eu acho que é parte do problema? É parte do problema porque a gente vê a Globo, a gente vê todo o resto que não tinha cara de entretenimento do CQC, mas que faz essa notícia vagabunda, né, que nem um fato dá. Então, eu queria conversar um pouquinho com você, um pouco, esse olhar da comunicação, essa comunicação que está para ver um 1º de maio como esse, e não tem uma linha na grande mídia. Uma linha. Né? E é uma pauta importante para caramba. A gente está vivendo a maior inflação em 28 anos, uma quantidade imensa de desempregados, um presidente maluco que quer melar as eleições. Então, assim, como é que você fica quando a gente vai falar, por exemplo, de democratizar a comunicação? O que você acha que a gente precisa fazer, Guga, para avançar esse debate? Olha, o Lula está vindo com a ideia de regulamentar a mídia. Se você fizer uma regulamentação enfim, com bases capitalistas e liberais, que é o que o Lula está propondo, ele diz que vai se basear até num modelo inglês ou num modelo alemão, que seja. Enfim, se você for para essa linha de querer regulamentar o mercado, que essa regulamentação nada mais é do que você regulamentar o mercado para evitar monopólio e para, de alguma maneira, também conseguir com que mídias que não são mainstream possam ter algum tipo de financiamento, isso já é um caminho, entendeu? É um jeito de você começar a democratizar, pelo menos, a fonte de renda de parte das mídias.
de pelo menos tornar um pouco mais justo, né? Enfim, dar mais oportunidade para outras mídias também. Independente do lado que tiver essa mídia. É importante fazer isso. O Lula está com essa ideia, eu acho que é um caminho. A grande mídia, ela tem um viés mais liberal, mais conservador. A Band, ela faz parte da grande mídia, ela tem um pouco esse perfil. Na época do CQC, a gente tinha uma liberdade um pouco diferente da dos outros jornalistas da Band, porque o CQC era feito por uma produtora independente, né? Assim, independente que eu falo contratada pela Band, mas era uma produtora que não era da Band. E que era uma produtora argentina, 4 cabeças, e a gente fazia o CQC, enfim, mais ou menos da maneira que a gente queria. O Bolsonaro, de fato, a intenção era uma intenção dupla. Primeiro, ele dava audiência, como você falou. Claro, se ele não desse audiência, a gente não ia atrás dele. Agora, tinha uma questão ali com ele, que o Bolsonaro ele virou uma espécie de inimigo, de adversário do CQC. Por mais que a gente mostrasse o Bolsonaro e ele quisesse usar o CQC como plataforma, ele viu o CQC como adversário também. Então, quando a gente ia gravar o Bolsonaro, ele gravava a gente, ele fazia a edição dele, ele usava a edição dele e a narrativa dele para fazer com que os militantes dele, que naquela época eram bem menos, mas já tinha, passassem a perseguir o programa. Ele começou a criar uma briga entre CQC e ele, para alimentar a claque dele, que é mais ou menos o que ele faz até hoje. Mas ele fazia isso com o CQC, e não era uma relação de coleguismo, muito longe disso. Era uma relação de um usando o outro. A gente queria, com o Bolsonaro, passar também os valores do programa. O Bolsonaro representava o oposto dos valores do CQC, então era o cara perfeito para a gente enfiar a porrada, e toda matéria que a gente ia para cima do Bolsonaro era para expor o Bolsonaro. Tanto que a gente foi talvez o primeiro programa a apresentar o Bolsonaro, provavelmente foi o primeiro, como esse fascista que ele é. A gente sempre mostrou ele assim, como alguém que a gente estava ali para confrontar e para, enfim, expor como um político que jamais deveria ter mandato. A gente não pegava leve com o Bolsonaro de jeito nenhum. Peraí, meus amores, tinham outros programas da televisão que eu acho que banalizavam a imagem dele, que traziam ele para um lado mais do humor mesmo. A gente não levava ele para o lado do humor. A gente, quando fazia humor com ele, era para escrachar o Bolsonaro. Era para debochar dele. Nosso humor era um deboche contra o Bolsonaro. Rapidinho. Amores, fecha a porta aí, as duas. Lolo e Eva. Obrigado. Desculpa, galera. Mas, enfim, teve programa na TV que botava o Bolsonaro como um cara engraçado, um cara, enfim, um cara que daria pra gente conviver, e banalizavam a imagem dele, suavizavam a imagem dele. A própria mídia fez isso, né? A própria mídia, essa mídia que não era o entretenimento que tinha no CQC, fazia isso. Usava o Bolsonaro não como um fascista, sempre atenuava as barbáries que Bolsonaro falava. Eu acho assim, então, teve programas de auditório, tipo Super Pop e outros programas de auditório, que banalizaram muito a imagem dele, suavizaram demais, e isso eu sempre vi como algo errado. Falando, não é possível, velho, que os caras vão vender ele como um engraçadão, um tiozão legal. Não, esse cara é um perigo para a democracia, esse cara é violento, esse cara, enfim, é um cara que espalha ódio o tempo inteiro. Mas assim, eu tenho essa convicção, porque eu entrei no CQC em 2009 para 2010, então todas as matérias, praticamente todas, 99% das matérias que o Bolsonaro estava, ou eu fui o produtor de conteúdo, ou eu fui o repórter, que depois eu virei repórter. Então, e eu tive essa conversa com o diretor, né, do programa. A gente tem que ter alguns políticos que a gente vai bater mais para passar os valores do programa. A gente tinha essa estratégia mesmo. E o Bolsonaro foi esse cara. O Maluf foi um outro que a gente bateu um pouco também. Mas o que a gente realmente usou para mostrar o que era o CQC foi o Bolsonaro. Aí eu acho que hoje tem uma leitura que as pessoas fazem como se o CQC tivesse ajudado, enfim, a projetar o Bolsonaro. Você pode dizer que o CQC usou muito o Bolsonaro.
e isso, de certa maneira, ajudou a chocar a serpente, né? O ovo da serpente. Porque a gente apresentou o Bolsonaro para uma plateia que não conhecia ele. Tem 20% de fascista em todo o país, então os fascistas daqui passaram a conhecer o Bolsonaro. Por esse lado, ele ficou mais forte. Mas a gente, por outro lado, sempre tratou o Bolsonaro como o que ele é. Esse fascistoide, esse perigo para a democracia, alguém que, enfim, que a gente deveria confrontar sempre. Então, esse papel a gente teve. Tanto que as críticas que fazem ao Bolsonaro hoje, muitas vêm de matérias do CQC. As pessoas pegam trechos do que ele falou para o CQC, ou, enfim, pegam matérias do CQC para atacar o Bolsonaro. Então, o Bolsonaro acabou que boa parte do teto de vidro do Bolsonaro foi construído por aparições dele no CQC. Eu tenho um monte de pergunta para você, mas tem muita gente aqui nessa tela. Eu vou abrir para o Anderson e Ariovaldo, a gente volta daqui a pouco de novo falar do 1º de maio. E Guga, não vai embora antes de falar onde você vai estar no domingo, né? Porque tem 1º de maio aí, eu quero saber onde você vai estar. Eu queria ir lá nesse de vocês aí do Lula, porque finalmente o Lula vai botar o bloco na rua. Tem muita gente cobrando. O Lula não está fazendo campanha, mas, pô, o Bolsonaro tá, porque o Bolsonaro tem o Estado para fazer campanha para ele. É muito fácil, você pode torrar dinheiro público. E se você tem a PM, você tem a polícia para fazer sua segurança, é óbvio que você vai fazer campanha o tempo inteiro. E se você não tem uma justiça que vai te cobrar, né, o Bolsonaro ele pode fazer campanha sem ser cobrado pela justiça, então é óbvio que fica muito mais fácil. Mas agora o Lula, enfim, vai para cima, né? E nem pode fazer campanha ainda, em teoria, né? Porque teoricamente nem é campanha, teoricamente, mas enfim, já é uma pré-campanha mesmo, para valer, grande, que é o que estão cobrando do Lula, né? Querem que ele coloque 100 mil pessoas, 50 mil pessoas na rua, então vai começar agora. Mas, enfim, nem é campanha oficial, claro. Anderson, você pode perguntar para o Google ou para o Ari. Agora a gente vai ficar aqui todo mundo junto. O Guga, sobre essa questão do CQC, acho que ele faz. Você acha que fez efeito de alguma forma? Você acha que a medida foi bem feita em relação à forma de satirizar, ou ele humanizou, foi uma sátira que ajudou a humanizar, tipo um cara como o Paulo Maluf? Porque normalmente, com o passar do tempo, a gente via políticos rindo mesmo quando eles eram sacaneados. Você acha que... Qual é a linha, né? Como que trabalha essa linha tênue aí para dar... Guga, e deixa eu complementar isso. Você viu o Get Me Roger Stone? Você viu esse documentário na Netflix? O Roger Stone é um cara que, bem jovem, estava no escândalo do Watergate. É um cara que ajudou o Reagan a ser eleito, Trump ser eleito. E aí, quando você vê esse documentário, você vai ver que o Bolsonaro reza essa cartilha. As regras dele essa. Não importa que você escandalize, não importa que você fale absurdo, o importa você aparecer. Claro. Então, veja esse doc e depois a gente conversa sobre isso. Porque... Não, mas isso, claro, tem essa discussão. Claro que existe essa discussão do quanto você usa a pessoa e o quanto... mesmo falando mal, aquilo acaba sendo usado por ele para se projetar. Eu não consigo, mesmo achando que o CQC usou demais, de fato usou demais, poderia talvez ter usado menos, o fator mais relevante para a eleição do Bolsonaro não foi a aparição dele, não foi o CQC ter tornado ele um pouquinho mais popular. O CQC acabou de fato em 2015, né? Em 2015, o Bolsonaro não seria eleito ainda presidente. Teve que acontecer muita coisa ali. Teve um antipetismo, teve a questão dos algoritmos que a extrema-direita usou em peso na eleição passada, indo em cima exatamente dos eleitores mais indecisos com informação fake, enfim, tentando manipular a democracia. Nos Estados Unidos isso foi mais efetivo, porque lá você depende de cada estado, né, para ter os seus delegados. Então, se você está num estado onde está 50-50 e você consegue alterar o voto de uma parcela pequena daquela população, você vence naquele estado e aquilo faz uma diferença gigantesca no fim, né? Porque você ganha todos os delegados daquele estado, mesmo que você vença por um voto naquele estado. Então, nos Estados Unidos, isso teve um efeito gigantesco. Lá a eleição foi muito fraudada. Os trumpistas
eles tiveram o Steve Bannon, que foi quem fez a campanha lá, eles foram para cima a partir dos algoritmos de eleitores que eles realmente sabiam que estavam indecisos e jogaram muita fake news em cima deles e conseguiram vencer de raspão em alguns estados, certamente graças a esse tipo de fraude, né? Porque isso é uma fraude. Mas, enfim, eu acho que teve a questão dos algoritmos, teve a extrema-direita, que cresceu muito no mundo inteiro e que isso acabou influenciando a eleição daqui, teve o antipetismo, que foi muito explorado pelo Bolsonaro e pelos antipetistas, enfim. Isso acabou tendo um efeito muito grande na eleição. Eu acho que tem muitos outros fatores muito mais preponderantes aí na decisão da eleição passada do que o CQC ter usado demais o Bolsonaro. A gente batia muito nele, a gente apresentou o Bolsonaro para uma parcela da população, mas em 2015 ele ainda não seria eleito. Em 2015 eu acho que ele não teria nem 5% dos votos. Ele não seria nem um Enéas, nem perto de um Enéas. Enfim, não sei se eu não me sinto tão culpado pela eleição do Bolsonaro quanto tentam me fazer sentir, porque tentam me fazer sentir culpado, sim, pela eleição dele. A gente realmente mostrou o Bolsonaro demais, mas eu sei que a gente batia muito nele, era uma relação de ódio ali, mútuo. Gente, o Pânico, o Carioca, que é o humorista predileto do Bolsonaro, criou um mito, criou uma personagem. O Bolsonaro se apropriou de uma personagem criada pelo Pânico, né? E aí fez toda a campanha dele em cima disso. Então, assim, a gente divide a culpa aí, tá, Guga? Com outros. Não, isso eu acho bizarro. Eu acho que o CQC, o pior do CQC, além do Bolsonaro, é ter criado um Danilo Gentili. Eu acho que se não fosse o Danilo, o CQC não ia ter ficado para a parte da esquerda com essa má fama, porque o Danilo acabou que ele criou muita inimizade, né? A galera da esquerda realmente passou a detestar o Danilo e por conta disso, isso contaminou a imagem que eles chamam do CQC. Mas o CQC tinha a Mônica. O CQC, sinceramente, o CQC era um programa progressista. Os diretores e 90% da galera que fazia o programa era progressista. Essa é a realidade. Inclusive o Rafinha Bastos, um dia desse, ele deu uma entrevista, um dia desse que eu falo já tem uns 8 meses, mas ele deu uma entrevista há 8 meses no máximo, em que ele fala isso. Ele fala, cara, se que era... Porra, a galera era muito mais à esquerda do que à direita. E era, de fato era. Ele foi mudando ao longo do tempo. O Danilo Gentili sentava, abaixava, porque ele é super alto. Foi numa vez uma cidade entrevistar, uma cidade que tinha uma grande população de nanismo, né? De pessoas com nanismo. Ele abaixava para conversar com as pessoas. É um ato de respeito. E aí depois ele foi se perdendo, foi uma coisa horrorosa. Mas eu vou trazer para a roda a Lourdes. Lourdes, tanto a Ari quanto o Guga estão na roda. Eu quero fazer pergunta para o Ari, mas vou começar com o Guga. Só me dá esse... Porque é só para continuar no fio. O Guga, prazer conversar com você, não tinha tido essa oportunidade ainda. Humor e política são duas coisas que andam de mãos dadas. Qual é qual é o mais difícil? Fazer o feijão com arroz da política ou fazer humor com a política sem ultrapassar todos os limites e ser corrido com a justiça? Porque eles adoram processar a gente. O de GGN tem uns 20 processos aí. Tem que usar o humor para evitar o processo também, né? Quando vem o processo e está atrelado a algum comentário que é mais no sentido da ironia, da piada, é mais fácil você vencer, né? É mais fácil você não perder no processo e você derrotar o político. É difícil fazer humor com a política, mas se você ser um repórter padrão, um repórter que faz um jornalismo investigativo, hoje em dia é ainda mais difícil. Eu acho que está mais complicado ser um repórter investigativo hoje. O humor, a gente consegue ir às vezes para uma outra linha, não exatamente que a gente tinha planejado, e consegue adaptar a matéria e consegue transformar a matéria e fazer aquilo render. E depende muito, enfim, do seu estado de espírito, da sua criatividade, da sua vontade
de fazer acontecer. Eu já tenho uma certa liberdade lá no Congresso, eu já fiz isso por tanto tempo, que mesmo a galera da direita, que não gosta muito de mim, os caras param para falar. Enfim, eu consigo ter acesso a muita gente, e só depende de mim, assim, para criar essas pautas. Quando eu tenho já o jornalismo investigativo, é mais complicado, né? Você depende de uma série de fatores que às vezes você não tem muito como controlar. E quando você vai criar uma reportagem sua mais humorística, você já planeja de um jeito que você mais ou menos vai ter como controlar o que está acontecendo. Você vai ter como fazer aquilo render. Eu adoro fazer essas pautas de humor, adoro ir para o Congresso, enfim, tentar ou ser ácido, ou ser irônico, e deixar os caras ali na saia justa, indo para cima daqueles temas que muitas vezes a grande mídia evita, não vai. Porque a grande mídia, quando está lá no Congresso Nacional, eles estão muitas vezes para fazer o café com leite, né? O feijão com arroz, que é ficar pegando só aqueles depoimentos que já estão sendo dados ali em coletivas, ali para todos os jornalistas. E eu não, quando eu vou para fazer as minhas matérias de política, é uma coisa mais... Eu vou buscar aqueles caras que eu já pensei antes da matéria, uma coisa mais específica. Eu fico mais solto ali, eu tenho mais liberdade para fazer o que eu quero. O jornalismo padrão mesmo ali da grande mídia no Congresso Nacional é muito chato. Um dia a dia é muito chato ali, né? Ficar pegando o que o Arthur Lira diz. Enfim, aí todo mundo mais ou menos da mesma coisa. E esse tipo de jornalismo aí, padrão, mais coxa mesmo, eu prefiro evitar, é chato, né? Mas às vezes a gente não tem como evitar. A gente precisa pagar a conta de casa, tem que trabalhar no que vem. Eu vou pôr o Teseu na roda, que acabou de chegar. Estava no preparo do 1º de maio. E aí, Teseu? E aí, boa noite, pessoal. Desculpa o atraso, estava mesmo na correria aqui, de um lado para outro. A gente estava ontem com o meu companheiro Ari, inclusive agradecer ele que me mandou o link, viu, Pro? Acho que você esqueceu do link para mim hoje. Não, você tem 2 contas, Teseu. Eu mandei para uma delas. Eu olhei nas 2. Mas, enfim, deu certo aqui. Também atrasei, acabou a internet aqui do meu condomínio, enfim. Mas é bom estar de novo com a Lourdes, com o Anderson, meu companheiro Ari. Eu acho que é a primeira live. A gente estava junto ontem em São Paulo, eu já estou aqui no Rio. E o Google estou conhecendo agora, conheci o trabalho já, claro, né? Mas um prazer estar com o Google também. E enquanto... E é assim, até simbólico, né? A gente começa a falar do momento atual e tudo mais. E para a gente, do movimento sindical, naturalmente, nos últimos anos, a gente conseguiu ainda manter-nos vivos, né? Ali no limite da mobilização, no limite da categoria naturalmente com medo. E o momento difícil que a gente vive hoje, ela remeteu muito à viagem que eu fiz a São Paulo dessa vez. Há muitos anos que eu não ia para São Paulo de carro. Só que as passagens estavam tão caras para ir do Rio para São Paulo de carro, ou de avião, em torno de R$ 3.500. Também peguei a volta do carnaval, então o que já é caro ficou mais caro ainda, né? E, enfim, acabou que eu tive que ir de carro para São Paulo para conseguir chegar. E esse momento é até interessante, né? O debate eu estava ouvindo aqui no YouTube, enquanto vocês conversavam antes, e essa questão da liberdade de expressão, a gente passou por um episódio aqui em 2018, no nosso sindicato, que a gente foi parar nas redes do Bolsonaro, um dos filhos dele postou na rede dele, que eles chamaram a fake news da CUT, que no nosso sindicato foi apreendido 30 mil jornais que falavam sobre Bolsonaro e Haddad em 2018, a Justiça Eleitoral invadiu o sindicato, ameaçaram atirar no vigia do sindicato, enfim, esse clima policialesco que a gente já vive há algum tempo, né? Mas que naturalmente esse clima ele deve voltar a imperar agora. Em seguida, a gente conseguiu, na verdade, processar o blog que deu start à foto dos jornais aqui no nosso sindicato, que foram apreendidos. A gente conseguiu também no TSE provar, inclusive era uma ação que estava Wagner Freitas, à época era presidente da CUT Nacional, estava o David Bacelar, nosso coordenador da FUP, estava o Zé Maria, que era ex-coordenador da FUP, tinha uma série de entidades que estavam distribuindo na época esse jornal Brasil de Fato,
jornal consolidado, tem anos de história, que trazia ali nas matérias uma comparação com tudo que Bolsonaro falava, e aí como ele só fala M, então era fácil mostrar ali, né? Mas que, assim, também demonstrou muito naquele momento a agressividade que se tem contra nós da esquerda, né? Que o peso que é tido da mão da justiça e da mão do poder, do capital contra a esquerda, ele é infinitamente maior do que contra a direita, né? Então a gente vai viver isso novamente esse ano, né? A gente vai ter um momento desse clima policialesco novamente nas eleições, onde os olhos para nossas campanhas da esquerda vão estar assim completamente voltados de uma forma, e a direita, espero que está errado, vai poder compartilhar as fake news que fizeram, manter os canais delas de WhatsApp que fizeram. Então, assim, eu espero que dessa vez o TSE, ele tenha, de fato, os tribunais regionais, eu confesso que eu nem espero nada dos tribunais regionais, mas pelo menos o TSE tenha um braço mais forte, mais duro, né, contra essa máquina de fake news, que a gente distribui no jornal aqui. As nossas 2 sedes foram invadidas pela polícia, junto com o TRE aqui local, para procurar esses jornais que tinham as fake news do PT, e que não tinha nada de fake news, eram todas matérias embasadas em projeto de governo, em projeto. Então, vocês falam desses processos judiciais aí que rolam, e eu sei que é normal, né? Eu fiz live já com o Gregório do Vivier, ele falou um pouco sobre isso também, desses processos que o tempo inteiro surgem, mas que a gente vai ter que estar mais atento, e aí sempre a esquerda tem que estar mais atento que a direita, porque a direita, tudo é normal para a direita, né? A corrupção é normal, a gente tira isso porque acontece na Petrobras hoje, enfim, tudo é normal, mas que para a esquerda, naturalmente, é sempre o rigor da lei, às vezes até mais do que o que a lei manda, né? Eu aproveito para mandar aí pro Ari, como é que está essa estratégia de deixar essa bola quicando das brigadas digitais, né, Ari? Que a CUT está montando, acho que é um tema importante que a gente tem que fazer. Eu tenho chamado isso, Afro, nas outras lives, né? A gente faz toda semana aqui essa live. A gente tem chamado do gabinete do amor, né? Que a gente tem que tentar fazer o gabinete do amor, espalhando a verdade, espalhando proposta, espalhando esperança, diferente do gabinete do ódio que tem que ser desmontado. E aí, Ari, é contigo. Abre o microfone, Ari. Não, nós estamos, Guga, não sei se você já teve informação, acho que tanto a Lourdes como o Anderson talvez já tenha até tido um pouco desse debate das brigadas, e a Flor está muito envolvida nesse processo das brigadas digitais da CUT. Nós estamos num processo de formação e num processo de consolidação de um projeto bastante ousado da CUT, no sentido não de fazer um contraponto com as mesmas ferramentas do bolsonarismo, mas de construir um instrumento de buscar dar ao conjunto da classe trabalhadora o direito de conhecer conteúdos da verdade do processo eleitoral. Nós não queremos disputar distribuindo fake news contra o Bolsonaro. Queremos fazer um debate de conteúdo para mostrar o que foi a história recente do país, quando nós tivemos um governo que tinha um envolvimento com as camadas sociais e apresentava, portanto, para o conjunto da sociedade alternativas para aquilo que a sociedade vivia como angústia, porque não é qualquer coisa o Brasil sair do mapa da fome durante um governo que teve uma duração de 13 anos e pouco, não foi mais do que isso que nós tivemos de governo democrático popular nesse país. Com 14 anos de governo, nós já estávamos vivendo a contraposição do golpe. Então, nós vivemos um período em que nós precisamos resgatar, e para isso nós precisamos resgatar com a verdade. Então, combater as fake news do bolsonarismo, o nosso exército, que nós estamos chamando de brigadas, porque o exército para nós já está soando como um tom pejorativo, inclusive, daquilo que nós gostaríamos muito que servisse à sociedade brasileira, não para pintar calçada, não para ficar fazendo jardinagem dentro dos quartéis ou nas avenidas. Nós gostaríamos que as prótese peniana, Ari. Nós gostaríamos que as Forças Armadas tivessem outra função dentro da sociedade, que é de socorrer
em determinados momentos, catástrofes naturais, ou seja, de se colocar à disposição também da sociedade, das Forças Armadas, não apenas se preparar para uma guerra que não está no horizonte, inclusive, e que ainda bem que não está, porque senão nós estaríamos muito mal protegidos, porque esse exército brasileiro hoje não é motivo de orgulho para a sociedade brasileira, é motivo de vergonha pelo que fazem, pelo que reproduzem e pelo governo que ficam defendendo e ficam participando, porque não é qualquer coisa ter mais de 8 mil pessoas dos quartéis dentro do governo do Bolsonaro. Então, nesse sentido, nós queremos fazer das brigadas digitais e nós estamos sendo ousados, nós queremos criar um conjunto de 70 mil pessoas, Guga, envolvidas nesse processo de distribuição de conteúdo para que as pessoas possam comparar quanto foi feito de hospitais durante os 4 anos do governo Bolsonaro, o que foi feito dentro do governo Democrático Popular, quantas casas foram construídas pelo projeto Minha Casa Minha Vida, e não precisamos pegar os 13, 14 anos, não. É pegar a média anual para comparar com a média anual do Bolsonaro. É dizer o seguinte, houve um momento nesse país que teve governo, que não ficava fazendo campanha eleitoral o tempo todo e atacando os seus adversários. Um governo que foi republicano e que construiu um momento da sociedade brasileira que permitia que as pessoas pudessem sonhar em ter carro novo, que as pessoas pudessem sonhar em ter sua casa própria, que muitas pessoas do sertão do norte e nordeste desse país puderam pela primeira vez ter acesso à luz elétrica através do processo energia, de chegada da energia na casa de todos e todas. Ou seja, nós vivemos um momento de expansão onde as pessoas tinham sonhos e buscavam, através da sua realização pessoal, buscavam, através do seu esforço, das políticas de governo, acesso a determinados serviços e até acesso a determinados bens que hoje estão perdendo, inclusive. Hoje, ter carro passou a ser um bem de luxo, pelo preço do carro. Mas sair com o carro passou a ser um desafio com a gasolina a R$8. Ou seja, o fato de ter adquirido um determinado produto hoje já não permita mais a sua utilização. O preço da energia elétrica, por exemplo, põe para uma certa parcela da classe trabalhadora que em algum momento conseguiu ter um aparelho de ar-condicionado a impossibilidade de poder ligar, porque senão a conta de energia vai a meio salário mínimo, muitas vezes, em determinadas residências, com alguns determinados bens que deveriam ser de acesso a todos e todas, poder ter o compartilhamento dessas questões que a evolução tecnológica levou para a vida das pessoas. Então, nós queremos fazer esse contraponto às fake news e aos robôs do Bolsonaro. Não criando robôs, criando uma legião de pessoas envolvidas num processo que é um processo da disputa de narrativa na sociedade, para construir uma identidade e fazer com que as pessoas, inclusive culturalmente, possam reconhecer que no passado eles tiveram o mérito do seu trabalho, o mérito do seu esforço, mas muito do que conquistaram foi através de política de Estado, através de política de governo. E isso nós precisamos dizer, e as nossas brigadas digitais têm essa tarefa. A nossa Secretaria de Formação da CUT nos ajuda muito nesse processo, a Secretaria de Comunicação muito envolvida, mas o conjunto da Central Única dos Trabalhadores tem que estar à disposição e com muita vontade para que essa tarefa, de fato, dê os frutos que nós tanto queremos. Só uma coisa, você falou 70 mil, Ariovaldo? Nós estamos buscando construir 70 mil. Para você ter uma ideia, Guga, os trabalhadores do setor financeiro fizeram um congresso recentemente, a Contraf, que organiza dentro da CUT os trabalhadores do sistema financeiro, e eles lançaram para eles um desafio de criar 30 mil brigadistas de bancários e bancárias do Brasil. E aí nós estamos desafiando os professores do Brasil, os petroleiros do Brasil, todas as outras categorias profissionais a se somar a esse esforço para que a gente possa chegar a esse número que, sem sombra de dúvida, é menos do que os 80 mil robôs que criaram no Twitter conta no dia de ontem, tá certo? Mas será certamente um conjunto dedicado a fazer uma disputa que certamente trará para nós muitos benefícios. Isso é essencial, Ariovaldo, porque, sem dúvida nenhuma, nessa eleição, a gente vai ter um número de fake news, um número de avalanches de notícias mentirosas e odientas, né, de discurso de ódio, enfim, que vão ser distribuídos de uma maneira muito mais maciça do que na eleição passada, mas muito mais, porque agora essas redes sociais, elas têm um número muito maior de pessoas
que as usam. Então, isso é essencial. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro, para se proteger do Conselho de Ética, que abriu processos, muitos por conta de discurso de ódio dele, da Carla Zambelli, da Bia Kicis, ele estava com esse papo, né? Se você tem de um lado uma fake news, então que venha do outro lado a verdade. Só que a gente sabe que um lado joga com algoritmo, joga com mentira, não tem problema em que é robô, joga com fake news. Eles não têm princípios, eles mentem deliberadamente. Então, eles usam as ferramentas da internet para espalhar de maneira maciça essas mentiras e para linchar pessoas, para tentar calar pessoas. Esse lado que faz isso está fraudando a democracia, e é óbvio que não tem uma disputa de ideias. Se tem um lado jogando de uma maneira ilegal e criminosa, e se valendo de algoritmo, e o outro lado tem princípios e não joga assim, não tem uma disputa aí, porque é óbvio que um lado vai estar fraudando a discussão e tem mais chance de ganhar essa discussão. Mas se vocês conseguem criar um número tão gigantesco assim de pessoas que estejam realmente interessadas durante a eleição em distribuir as informações, em refutar as mentiras, isso vai ter, isso pode ter um efeito gigantesco. Isso pode ser um dos fatores mais preponderantes aí para decidir quem vai vencer a eleição. Porque o Bolsonaro, a estratégia dele é só essa. A estratégia de comunicação dele é ir para as redes sociais, jogar com esses robôs e mentir, e espalhar mentira. Se você conseguir, de alguma maneira, abafar isso, neutralizar essa arma dele que é usada com robôs para espalhar mentira, se você neutraliza isso, você praticamente acaba com a grande arma que o Bolsonaro tem nessa eleição, com a maior arma que o Bolsonaro tem, que ele joga com a mentira, ele joga com o sensacionalismo. Neutralizar isso é essencial. E parece quase impossível conseguir neutralizar isso. Uma das maneiras é essa, é você conseguir pessoas, porque você não vai jogar no jogo deles da maneira como eles jogam, você não vai criar robô, mas se você consegue fazer de maneira orgânica, com que tenha um grupo tão grande, 30 mil, sinceramente já é gigantesco, já resolveria. 70 mil, imagina, 70 mil pessoas realmente ali, indo atrás da informação, mostrando o que é verdade, o que é mentira. Isso vai ter um super efeito na eleição. Isso é muito importante. Parabéns se vocês conseguirem isso, porque o jogo vai ser pesado. Precisa de pessoas reais ali, batendo na tecla do que é verdade, do que não é, enfim, fiscalizando as fake news. Isso é um trabalho essencial para combater o bolsonarismo. Guga e Fro, só uma observação aqui, que eu tenho alguns colegas, né, e eu tenho um colega que a gente pedala aqui na cidade que eu moro, e ele é oficial de justiça, ele não conversa muito de política e tal, mas esses dias acabou puxando o tema de política com ele, pois até há 2 finais de semana atrás, ele acreditava que o kit gay tinha sido realmente distribuído pelo... Então, assim, é o tipo de mentira que é incrível como as pessoas sequer se dão trabalho de pesquisar sobre. Então, o Guga e o Ariovaldo falaram sobre isso, né? E, assim, é incrível, pessoa é um oficial de justiça, não é qualquer pessoa, a pessoa que tem acesso à informação, é uma pessoa que está ali, que tem ferramenta, que tem como buscar, que deveria se informar bem por fontes corretas, e ele até agora acreditava na história do kit gay que era distribuído na Prefeitura de São Paulo pelo Haddad. Então, assim, é fundamental esse trabalho da brigada mesmo. E o kit gay foi renovado, né? Porque lá no CQC o Bolsonaro já falava do kit gay. Olha como é que vai se construindo, né? Essa narrativa. E aí ele foi para o Jornal Nacional e falou do kit gay. Ninguém falou que não existia kit gay. Aí estava pronto, né? Porque daí você ouviu uma vez, ouviu outra vez, ninguém contestou, então é verdade, né? Passou no Jornal Nacional. Ô, Guga, eu queria te falar antes, eu sei que você está aí com as gurias, mas assim, você é um cara com muita influência no Twitter, né? Você é um jornalista conhecido, os programas que você já participou, e agora você vem fazendo um contraponto muito importante na Jovem Pan.
E aí, tudo que você fala tem um alcance. E você fura a bolha. Eu não sei se você congelou, tá aí. A Anitta, dia desses, bloqueou o Bolsonaro, né? E disse para a gente não falar do Bolsonaro. Eu acho que ela tem razão em dizer para a gente não repercutir o Bolsonaro. Porque ele trabalha sempre em fazer a gente ficar com raiva. E aí, ele continua fazendo o que ele fez com o CQC, né? Continua em evidência. A gente está vivendo a crise que a gente está vivendo e nós passamos do dia 21 de abril até agora falando de Daniel Silveira, minha gente. E não falando da nossa agenda. Então, assim, eu queria pensar um pouquinho, você como influencer, porque, gente, uma vez eu fiz um comentário num post do Guga, tinha 2.000, 4.000 curtidas no meu comentário. Eu falei, opa, vou mudar para a conta do Guga, porque aqui eu sou vista. Eu brinquei com ele. Então, assim, tem uma coisa que eu acho que é legal a gente pensar aí, né? Com essa nossa responsabilidade contra o fascismo. Claro. Dar visibilidade para essas coisas, sabe, Guga? Uma tag das brigadas digitais precisa ter uma visibilidade. Uma luta, né, dos petroleiros precisam ter visibilidade. Então, como é que os influencers podem ajudar, né, a luta sindical, a luta dos trabalhadores a trazer visibilidade para questões importantes, para pautas importantes, sabe? Ficar atento a isso, porque a gente vai ter que fazer a luta toda, né? E muito fortemente. Os ataques vão ser muito grandes. Eu acho que a estratégia da Anitta que ela falou faz todo sentido, claro, porque o Bolsonaro ele aprendeu a usar aquilo que sai na mídia para surfar em cima daquilo e ganhar mais visibilidade. Então ele vê algo que um jogador de futebol ou que um artista falou e viralizou, e ele tenta também fazer um comentário em cima daquilo só para ficar na sombra daquele momento e ganhar também visibilidade. Essa é uma estratégia da internet que o Bolsonaro segue, e a Anitta, enfim, ela percebeu isso, né? Ela viu o quanto ele estava ganhando visibilidade em cima dela, se incomodou e acabou falando, trazendo para a gente essa história, né? De olha, vamos ficar alerta, porque esse cara ele fica se aproveitando de fato dessas manchetes da mídia, de qualquer manchete que não tenha nada a ver com ele, mas ele se aproveita para ganhar view, para continuar em evidência na mídia. Isso está funcionando para ele. Então, a estratégia da Anitta faz todo sentido, né? Quanto menos falar dele, melhor. Só que a gente não tem como não falar dele, obviamente. A gente vai ter que citá-lo em alguns momentos, quase sempre de maneira negativa. Não lembro quando eu tenha citado Bolsonaro de maneira positiva, ele nunca teve nada de positivo para ser citado. Mas acho que sobre os sindicatos, sobre o trabalho que vai ser feito pelas brigadas, isso tudo vai ter também uma repercussão, eu acredito. Se você tiver esse número gigantesco de pessoas atuando ali do outro lado, isso vai ter uma repercussão grande. Os influenciadores vão acabar tendo acesso a isso também. Informação importante, ela é repercutida. Então, até a grande mídia, eu acho que em algum grau vai acabar repercutindo isso. Isso tem um grande potencial para fazer um grande efeito aí durante as eleições, essa história da brigada. Isso é muito interessante. Eu acho que tem que ser prioridade, sinceramente, tem que ser prioridade de vocês todos que estiverem envolvidos com isso. Criar essa brigada para rebater mentira, para desvendar as mentiras as narrativas que estão sendo jogadas aí para assustar o eleitor, enfim, para polarizar, para criar ódio. Tem muita coisa aí que vai ter que ser fiscalizada. Essas brigadas podem ter esse papel aí, podem fazer esse papel. E vai ter repercussão. Acho que na hora que acontecer, na hora que tiver para valendo, né, na hora que acontecer, que a eleição estiver valendo, na hora que a campanha estiver na rua e que isso tudo estiver acontecendo, vai ter repercussão. Os influenciadores, principalmente os mais independentes, né, os que estão ligados nesse mundo das redes sociais, da internet, eles vão repercutir, não tenho a menor dúvida. E Ariovaldo, me mande as novidades que você tiver, tá? Quando tiver novidades, que vocês tiverem avançado aí nessa história, me passa
E quando acontecer para valer também, o que vocês notarem que é fake news, me manda, que eu posso apurar também, posso ir para cima. Acho que tem que ter sim essa ponte também entre alguns que já estão aí na mídia e essas brigadas e essas mídias alternativas que vão estar aí fazendo um papel de fiscalizar mesmo. E tem que ter isso. Massa. Ô, Lourdes, eu sei que você está na correria aí, Guga. Vamos só mais uma rodadinha, porque o Anderson e a Lourdes também queria conversar aqui e a gente está com 6. Olha, eu vou pedir desculpa para a galera que está nos comentários. Quero agradecer o superchat. Quero pedir para vocês, fiquem membro da Fórum, ajude a gente a fortalecer o canal da Fórum, porque a gente tem uma importância e precisamos ampliar essa importância, né, nesse ano tão decisivo, porque vocês estão vendo, ó, aqui é um papo franco, aberto, né? A gente traz pessoas para discutir pautas que interessam de fato a classe trabalhadora. Então, não deixem, não nos abandonem. Vocês ficam gastando aí R$ 15 numa entrega de iFood, que fica explorando o trabalhador e não paga R$ 7,90 para ser membro da Fórum, gente, por favor, né? Vamos mudar aí essa chave. Lourdes, entra na roda. Adoro isso. Eu, quando tenho que falar alguma coisa na TV GGN, eu quase morro. Não, aqui eu esqueci meu chapéu hoje, a gente tem que ficar passando o chapéu, porque senão a gente sobrevive, né? Vou com a Ari agora. Ari, vou te fazer uma perguntinha. Nós estamos brigando, pode ser uma briga mais suave, pode ser uma briga louca para a gente conseguir tirar esse presidente e colocar o Lula, vai ser uma briga. Isso estamos todos sabendo e todos engajados na luta. Agora vem o pós-eleição, porque nós estamos com um contingente aí de 30 milhões de pessoas que estão com alguma insegurança alimentar ou total insegurança alimentar. Nós estamos com 14% de desemprego. Nós estamos com um Congresso que, se espremer, não sai muita coisa boa. Então, assim, nós temos um pós-eleição que é muito importante. As centrais já estão trabalhando essa ideia, porque a primeira coisa que vão cobrar o Lula na primeira semana, se ele vencer, é porque que as coisas não melhoraram. Porque estamos nesse grau de desespero nesse país, né? Que a gente não via esse desespero há muito tempo. Então, as centrais já estão conversando a estratégia para o pós-eleição, para poder acalmar, fazer com que as pessoas se engajem na luta para poder para as coisas poderem acontecer? Muito boa pergunta, Lourdes. Tem uma realidade na América Latina acontecendo, e quem tem acompanhado a política externa, principalmente na América Latina, sabe do que eu vou falar agora. O Bolsonaro teve os 100 primeiros dias do seu governo, onde as pessoas ficaram esperando que alguma coisa acontecesse. Mas, como já dizia lá atrás o Barão de Tararé, de onde nada se espera é que nada sai, tá certo? E vão ficar esperando muito mais tempo e nada vai acontecer. Nós estamos dizendo para o presidente Lula que ele não pode e não será permitido, tá certo, que a morosidade seja algo que esta direita que acordou e despertou e que disputa as ruas conosco hoje vá dar para o presidente Lula 100 dias de trégua do seu governo. Da mesma forma que não estão dando 100 dias de trégua, não deram para o Pedro Castillo no Peru, da mesma forma que o Boric não tem 100 dias de governo ainda no Chile, e a direita raivosa já está nas ruas pedindo, tá certo? Que se faça a cessação do governo, estão indo para cima, já estão fazendo manifestações. Nós estamos dizendo para o presidente Lula que, tão logo ganha as eleições, ele precisa atacar imediatamente a questão da fome, ele precisa atacar imediatamente a questão do emprego, e, por isso, não esperar os primeiros 100 dias de governo, mas a partir do resultado eleitoral de outubro, e que eu espero que seja já no dia 2, já começar um diálogo com as centrais sindicais, restabelecer o processo de diálogo que tinha no Conselho de Administração do governo do presidente Lula,
com a presença dos principais empresários que pensam o Brasil, e que não pensam apenas nas suas empresas, numa perspectiva de construção, de que você possa ter uma redução, por exemplo, do ICMS e dos impostos sobre a cesta básica, para que possa reduzir o valor e aumentar o consumo, para que você possa fazer com que os empregadores possam voltar a ter desejo da contratação, e não é em troca de você restabelecer questões que foram alteradas na reforma trabalhista de imediato, embora muita coisa precisa ser feita. Nós precisamos formalizar o trabalho novamente no Brasil. E um diálogo franco, onde o empresariado brasileiro possa sentir que o governo vai ser incentivador do processo de desenvolvimento do país. A emenda constitucional 95, o que a Lava Jato fez com as empresas do setor de construção civil e outras empresas brasileiras, praticamente destruindo muitos postos de trabalho pela ação criminosa da Lava Jato, nós precisamos restabelecer a confiança do empresariado brasileiro no Estado brasileiro como sendo indutor da economia, onde os recursos não fiquem limitados à emenda constitucional 95, mas que, se o Estado precisar, aquilo que o presidente Lula dizia no início da pandemia, se precisar rodar dinheiro, a Casa da Moeda precisa fazer. A fome não espera e, portanto, nós precisamos fazer com que as pessoas possam ter acesso imediato a alimento, ter acesso imediato à volta do emprego. Nós chegamos a ter pleno emprego no Brasil durante o governo da presidenta Dilma. Nós chegamos a casa de 5% de desemprego, que em qualquer lugar do mundo é considerado pleno emprego. Nós estamos a 14% desde o início do governo Bolsonaro, desde o golpe do Temer. A reforma trabalhista, que era para gerar emprego, não gerou emprego, gerou redução do salário, ou seja, hoje os trabalhadores recebem, em média, muito menos do que recebiam em 2016, quando o golpe aconteceu. Nós não podemos achar que isso seja uma questão que tenha que ser discutida durante 4 anos do governo do presidente Lula. Tem que ser já a partir do primeiro dia da vitória. Esperamos começar a construir já em outubro uma agenda positiva para a sociedade brasileira, entre outras coisas, com este papel do Estado. O Estado que vai investir, o Estado que vai criar mecanismos para que a população possa consumir, o Estado que possa permitir que a população tenha acesso à alimentação e, tendo emprego, obviamente, tem também acesso aos bens de consumo através do seu processo de trabalho e do seu processo de salário. Nós não podemos achar que, do jeito que as coisas estão, dá para esperar muito tempo. Portanto, nós estamos cobrando desde já, e o presidente Lula tem se empenhado no diálogo com as centrais sindicais, de que vai esperar das centrais sindicais e vai esperar também do empresariado brasileiro que apresente, antes da posse, soluções para o Brasil, para que ele possa implementar já no primeiro dia de governo, porque, como eu disse, a fome não espera, a fome é uma realidade e ela não pode esperar muito tempo, porque as pessoas estão, de fato, passando por muita necessidade. A fila do osso tem que desaparecer no primeiro mês do governo do presidente Lula. A fome, certamente, não vai desaparecer por completo, mas esta vergonha, que nos envergonha a todos, de pessoas indo à fila do açougue para comprar osso, para ter proteína no seu alimento, isso nós precisamos acabar imediatamente, inclusive proibindo a prática da venda desse tipo de insumo dentro dos açougues do nosso país. Nós não podemos permitir que essas questões sejam uma realidade no Brasil. E atacar, efetivamente, aquilo que nós vivemos hoje, que é muito difícil, a Flor chegou a dizer isso na fala dela, a carestia nos traz a maior inflação praticamente dos últimos 30 anos, e nós não podemos conviver com isso, porque nós, no passado, tivemos uma capacidade de enfrentamento a essa situação muito exitosa. O presidente Lula soube fazer e saberá reconduzir o país no processo de que a gente possa ter essa estabilidade. Eu vou pôr o Anderson e aí daqui a pouco a gente já vai para o encerramento. E lembrando, Ari, que a CUT já construiu a plataforma da classe trabalhadora com os principais pontos, né? Que não pode deixar de tocar nesse 100, não só nos 100 dias, né? Mas como é que a gente reconstrói esse país que foi destruído, né? Que virou uma terra de ninguém. Acabou com as universidades, acabou com a pesquisa científica em plena era tecnológica, né? Entregou o pré-sal, está vendendo refinaria, privatizando a educação pública, transformando ensino médio
numa coisa vergonhosa. A saúde, se não fosse a pandemia, a gente já tinha perdido o SUS, porque, como diz o Bolsonaro, eu vim para destruir. Então, eu vou pôr o Anderson e Guga, antes de você ir, eu quero que você dê uma dica e tenha isso como desafio. Você é um cara muito inteligente, engraçado, irônico. Como é que você ajuda a comunicação sindical? Que dicas você tem? Porque a comunicação sindical tinha Enfio, tinha gente muito interessante no início da década de 80, da rearticulação pós-ditadura, e fazer uma comunicação popular bastante interessante. E hoje, os sindicatos eles estão tentando se apropriar, mas eles têm uma dificuldade muito grande, porque mudou muito o perfil, né, do trabalhador. O trabalhador não está mais no chão de fábrica. Como é que a gente chega nesse trabalhador, né? Como é que a gente faz essas brigadas virarem também um lugar que seja divertido, que você tenha uma comunicação direta, enfim. Que tipo de dica você pode dar? Mas guarda aí, que eu vou pôr o Anderson, que tadinho. Ele chegou aqui, abriu a boca e não abriu mais. Vem, Anderson, para a roda. Tá, então eu vou falar tudo que eu não falei até agora. Tô brincando, gente. Eu vou fazer isso com vocês. Primeiro, Guga, que eu não posso sair daqui sem falar que a Bia Carvalho, jornalista, mandou um beijo para você, que ela acompanha você e te adora, né? Você agora aqui também tem um fã-clube feminino, igual o Douglas Martins tem no meu programa de domingo também, né? Eu não vou falar todas as mulheres, porque também não vou dar essa moral para você, compreende? Mas o negócio tá pegando aqui nos grupos de WhatsApp, entendeu? Mas. Bia, obrigado pela moral. Mas eu queria primeiro falar que a gente vai repetir esse papo de trabalho aqui, porque é de suma importância, que eu acredito que os 3 eixos, eu queria colocar um pouco essa perspectiva do Brasil pós-Lula. Coitado do Lula. Tem gente que tá falando que Lula, você vai resolver até o problema de encanamento da minha casa. Tipo assim, ele vai ter que. É o Thanos do momento, assim, tem que. As pessoas estão muito desesperadas, a gente percebe. Tem 3 pontos, acho que são cruciais, que é o trabalho. As pessoas precisam ter renda, né? As pessoas precisam poder pagar os produtos, porque não adianta você ter também um trabalho e não pagar R$8 na gasolina. R$50 de gasolina dá 6 litros, né? Dependendo do carro aí. E tem uma questão muito séria também que a gente tem que lidar, em particular, porque eu nunca vou esquecer esse meu recorte, que é a segurança pública. Não dá para essa normatização de morte de pessoas negras. A gente não consegue fazer o luto, não dá tempo. A gente teve o Moise, do Moise para cá, não para. Assim, então é normatizado e a gente tem, eu lembro que um ponto lá atrás, que eu lembro que foi o chefe de polícia de São Paulo falando que tinha que ter abordagem diferente mesmo na periferia, nos jardins, né? E isso é extremamente delicado porque não para isso. Então são os 3 pontos. E como que vocês, Guga, você está conversando com seus amigos jornalistas, com o pessoal? Eu devo imaginar que você é o tipo de cara que eu estou conhecendo agora, mas deve ser aquele cara bacana que conversa com o cameraman, que conversa. Vendo de você para o Ari, e também queria saber na questão dos petroleiros, como que vocês estão enxergando essa questão das pessoas trabalhadoras, mas falando do 1º de maio, como que os trabalhadores que vocês lidam estão enxergando esse Brasil da eleição e do pós-eleição? Como que eles estão? Você está achando que, vamos supor, tem uma pesquisa, vocês acham que o pessoal do trabalho, da categoria de vocês, estão mais pró-Bolsonaro, mais Lula? O que eles estão esperando? O que eles vêm buscar? Eu queria saber meio por aí, até aproveitando o 1º de maio. Pensar que tipo de trabalho, porque é o seguinte, né, Fro? Para mim é o seguinte, o problema não é o cara não trabalhar em aplicativo, o problema é o aplicativo, o único trabalho que ele tem, né? Então eu queria ouvir de vocês 3 sobre isso. Pode ser o Guga, o Ari, né? E a gente vai aí, a gente faz esse papo aqui dos 3 aqui, que eu na minha tela, estão os 3 embaixo, os 3 profissionais de áreas diferentes, que eu acho que é bem legal isso, né? E os 3 jornalistas em cima, gostei, vou até dar um print dessa tela. Vai, Guga. Olha, assim, da galera do jornalismo que eu sinto, falando mais da galera que aparece, não dos operários do jornalismo, que realmente trabalha ali atrás das câmeras, mas os jornalistas
de grife, os que assinam matéria, esse pessoal que é mais conhecido, estou sentindo que vários, enfim, estão com essa noção de que o Bolsonaro é uma verdadeira ameaça. Muita gente que fez um discurso antipetista, eu não vou dar nomes aqui, mas gente que todo mundo aqui conhece, de Estadão, da Folha, vários que eu converso, e que votaram, alguns até votaram no Bolsonaro, alguns votaram no Alckmin, muitos não votaram de jeito nenhum no PT na eleição passada, eles estão convictos de que devem eleger o Lula. Eu estou vendo muita gente que era antipetista e que ajudou a fomentar o antipetismo do mainstream, agora fazendo um discurso, meus amores, silêncio, fazendo um discurso de que, enfim, o Bolsonaro levou a democracia para um ponto de ruptura, que ele foi um desastre na economia. Agora a gente tem a maior inflação que a gente teve nos últimos tempos, a gente tem o gás de cozinha custando praticamente 10% de um salário mínimo, no maior preço de todos os tempos. Isso tudo eu percebo que está fazendo efeito nos jornalistas. Não só a crise econômica, bem antes mesmo, muito por conta da ruptura da democracia. Eu vejo que tem muito jornalista que agora vai votar no Lula, que eram antipetistas ferrenhos, que ajudaram a fomentar o antipetismo e que viram que erraram, que vacilaram e se arrependem, sim. E a galera ali que não aparece tanto, o pessoal que realmente faz ali mais que está ali mais no bastidor da mídia, muita gente também, esses, a maioria já era, né? Muitos já eram contra o Bolsonaro e agora são mais ainda. E a gente está, enfim, a gente está numa situação decadente, né? Meus amores, silêncio. Desculpa, né? A gente está numa situação... Eva, meu amor, silêncio, gente. A gente está numa situação que é decadente e que parte da mídia se sente culpada, assim, por isso. Muitos embarcaram no lavajatismo e viram que tinha coisas erradas ali, mas ajudaram a blindar a Lava Jato por muito tempo, né? E a Lava Jato, sem dúvida nenhuma, ajudou o Brasil a chegar a essa situação de extremismo, elegendo um Bolsonaro, e também ajudou a detonar a economia do Brasil, em parte. Então, assim, muita gente que era lavajatista e que era antipetista não é mais dentro da mídia. Eu percebo isso, né? Sobre os sindicatos, como ajudar, é tão difícil isso, né? Eu acho que tem que tentar modernizar a linguagem. Eu acho que tem que tentar fazer uma coisa assim que mostre, não para quem está fora dos sindicatos, para a sociedade civil que passou, porque por muitos anos, esses últimos anos, os sindicatos eles foram, de certa maneira, linchados, difamados, né? Eles estão sendo atacados. Muita gente não entende bem o papel do sindicato e embarca na tese de que sindicato é coisa de, sei lá, de esquerdista, de quem só quer estatizar, de quem só quer, enfim, fazer com que o governo ceda mais e dê mais. Eles têm uma visão meio deturpada. Eu acho que os sindicatos precisariam tentar chegar também nesse público, né? Na sociedade civil, que parte dela, enfim, tem atacado, tem visto de maneira negativa os sindicatos. E para você chegar nesse pessoal, acho que tem que tentar uma linguagem mais moderna, pegar uma galera mais jovem que saiba fazer TikTok, que saiba fazer Instagram, que saiba atuar em rede social para criar vídeos com esses formatos, com formato de TikTok, com formato de Instagram, e que, enfim, que tenham esse formato que chegue no público mais jovem também, principalmente o público mais jovem, né, que tem uma imagem muito ruim dos sindicatos. Esse público realmente não conhece, não sabe bem para que serve, e passou os últimos anos sendo massacrado por informações deturpadas sobre o papel dos sindicatos. Os sindicatos foram muito difamados, então acho que tem que tentar chegar nesse público, talvez, nessa galera mais jovem, e aí procurar aquele sindicalista que sabe fazer um TikTok, que sabe fazer um vídeo para aquele tipo de rede, o outro que sabe fazer para o Facebook, e em cima deles tentar criar conteúdos mais
mais fáceis de serem digeridos por quem não está dentro desse meio, por quem não conhece bem esse meio. É tentar ir para o linguajar da internet, para o linguajar do jovem, aquela coisa meio Boulos, né? O Boulos virou o exemplo do político que soube fazer campanha simplesmente porque ele pegou uma galera que soube criar vídeos específicos para aquelas redes específicas. Eles fizeram uns vídeos com cara de Instagram para o Instagram, fizeram vídeos com formato de Facebook para o Facebook. Isso é uma galera mais jovem que entende como é que é um pouco esse linguajar. Né? Geralmente uma galera mais jovem que sabe fazer isso. Mas dá para ter uma estratégia buscando mais esse tipo de linguagem e esse tipo de público. Talvez isso seja interessante para os sindicatos. Muito bem, Guga. Você é sindicalizado, Guga? Está tendo eleição na ABI. Eu faço parte do... Não é um sindicato, jornalista, é a associação, né? A Associação de Jornalistas, né? A federação, desculpa, da FENAGE, da federação. Eu faço parte da federação, mas só da FENAGE. A ABI tá com eleição agora. Tá disputadíssima. Assim, todo mundo que é da FENAGE é da ABI também, né? Se eu não me engano, não tá no outro. Mas, enfim, eu tô nos dois. Beleza. Eu vou votaria a Cristina, né? Serra. Cristina Serra, você votaria na Serra? Ela tá concorrendo. Ela contra quem? É que eu não tô sabendo tanto. Eu sei que ela tá de um lado. Do outro lado, quem é que tá? Você sabe? Olha, eu vi, é um Otávio, eu acho que é isso. Otávio Costa. Otávio Costa. Otávio Costa e Regina alguma coisa. Gente, eu não sou Regina Pimenta, pronto. Não, eu preciso olhar mais para ser justo. É porque a Cristina é uma pessoa que eu conheço. Mas eu não conheço o Otávio, mas eu vou dar uma olhada. Talvez, enfim. O Ari e o Teseu falaria para você assim: olha a bandeira de luta de cada um para ir para essa chapa. Qual chapa que você vai, né, Ari? Bora conhecer. Eu só conheço a Cristina, eu sei mais ou menos do que ela está querendo brigar lá. Mas eu tenho que olhar o outro lado. Isso mesmo. Gente, o Guga tá aqui nesse paizão, que bonitinho ver essas filhas lindinhas aí atrás. Ele é pai que vai buscar a filha na escola, né? Pai presente, pai decente. Então a gente vai deixar o Guga, tadinho, sair, curtir um pouquinho as filhinhas. Elas estão loucas para ver o pai, porque passaram o dia inteiro sem ver o pai. Então a gente vai dar. E Guga, você volta outra vez, com mais tranquilidade, para que a gente tenha muita conversa até as eleições. Esse ano o bicho vai pegar. Me chame mais vezes, viu? Obrigado, obrigado, Maria Fro. Obrigado, meu querido Zé. Obrigado, Ariovaldo. E meu querido Anderson Moraes. Adorei conversar com todos vocês. Por favor, me chame mais vezes. Vou ter que dar de jantar aqui para elas. Que a minha mulher rala, viu? Ela vai chegar 10h30, tem 3 empregos, rala também, porque é isso. Trabalhador no Brasil, para pagar a conta, você tem que ter agora 2 ou 3 empregos. Guga, a gente... E se tem um sindicato para tentar te ajudar no teu emprego, ainda vem o pessoal para cima do sindicato. Não, o que salva a gente, o que dá o mínimo de direito para os trabalhadores são os sindicatos. Inclusive, podia aproveitar esse momento nos Estados Unidos, o Joe Biden, ele tem feito um discurso para fortalecer os sindicatos lá e usar isso, né, a favor de vocês. Quando fizer vídeo tentando pegar essa galera na internet, até mostrar isso. O sindicato é importante, sim. Os Estados Unidos, que é esse país que muitos dos que são contra sindicato acham que nos Estados Unidos não tem sindicato. Não tem. É importante lá. Inclusive, o presidente lá agora quer fortalecer o papel dos sindicatos, porque sabe que sem os sindicatos os trabalhadores perdem muito, enfim, e usar isso como exemplo. O país, que é um exemplo de liberalismo, sabe da importância dos sindicatos. Tem um presidente agora, pelo menos, que está tentando fortalecer os sindicatos. Talvez isso seja uma maneira de fazer uma propagandinha favorável também, a favor de vocês. Mas é isso, galera. Tamo junto. Em breve... Me chame que voltarei, sem dúvida. Chamaremos. Beijo, Guga. Eu vou passar para o Ari, para ele falar suas palavras finais. E a Ari chama a galera. Espera só um pouquinho. Gui, coloca o cartaz do 1º de maio aí para a galera ver quem vai estar lá.
por favor. Olha lá, a gente vai ter Daniela Mercury, Leci Brandão, Dexter, DJ Kay, e a gente vai ter o Lucas Afonso, que já teve aqui no Fórum Sindical, aquela beleza de menino que faz poemas lindos como mestre de cerimônia. Pode tirar, olha, domingo, a partir das 10, na Praça Charles Miller, vocês vão encontrar Lulão, vão encontrar Ariovaldo, o Zé, o Teseu, que Zé, de onde que eu estou lendo isso? Teseu vai estar lá, o Anderson vai estar lá, a Lourdes vai estar lá, eu vou estar lá, vai todo mundo para Charles Miller, porque 1º de maio, gente, no Brasil, é uma luta, assim, tem trabalho, tem 1º de maio. E os trabalhadores sempre fizeram do 1º de maio um momento de festa e de protesto. E o 1º de maio não é nada de dia do trabalho, viu, gente? 1º de maio é dia do trabalhador, é da trabalhadora. Então, a gente vai estar lá lutando por Estado democrático de direito, lutando pela democracia, lutando para que a gente consiga enterrar esse fascismo e recuperar os direitos da classe trabalhadora. Ari, se despede dessa moçada querida. Você também venha mais vezes, viu, Ari? É difícil falar com a CUT. É uma coisa impressionante. Eu estou tentando trazer Sérgio Nobre aqui há sei lá quanto tempo, Carmen fora. Não consigo, Ari. Não sei como a gente faz. Flor, a agenda da CUT é uma agenda muito pesada e certamente não é por falta de vontade de participar de um programa como esse. Eu estava vendo há pouco no YouTube, nós chegamos a ter momentos desse programa hoje com mais de 700 pessoas assistindo ao mesmo tempo. Nós não podemos deixar um espaço como esse sem ter a voz dos trabalhadores, sem ter a presença da Central Única dos Trabalhadores. Eu sempre que possível, se você me chamar, eu estarei aqui, não tenha dúvida que eu vou fazer muito, mas muito esforço para poder atender o seu chamado. Eu queria me despedir dialogando um pouco, tanto com o Anderson como com a Lourdes, no sentido de que nós precisamos, e pena que o Guga saiu, nós precisamos trazer para esse momento, Flor, a linguagem do século XXI para a imprensa sindical. A imprensa sindical não pode continuar achando que aquilo que você via no século passado, ela está atualizada para os dias de hoje. Não está. O sindicalismo do século XX teve sua importância, a linguagem teve sua importância naquele momento. Hoje já não é mais. Porque aquele jovem que está ingressando no mercado do trabalho, saindo da universidade, saindo da escola, ele não tinha nascido no século passado. Portanto, aquela linguagem para ele não serve. Sequer tinha nascido, muito menos ter tido contato com aquele tipo de modelo. Por isso, nós precisamos avançar nessa construção do diálogo. No passado, Flor, nós tínhamos uma situação de que a gente ficava discutindo a comunicação sindical numa perspectiva de números. Nós temos mais jornalistas do que toda a Rede Globo, a Rede Bandeirantes, o Jornal Globo, coisa e tal, e o mundo sindical não consegue se comunicar. Hoje nós não precisamos ter tantos jornalistas assim dentro dos nossos sindicatos, não que eu queira aqui acabar com a profissão de jornalismo, não é isso. Mas nós precisamos ousar nos instrumentos que permitem que a gente possa dialogar com mais gente e com mais rapidez. Nós perdemos, Lourdes, eu vou tratar de duas coisas aqui que eu vim refletindo nesse período e conversei esses dias na CUT. Nós perdemos 2 momentos importantes para poder fazer um debate qualificado sobre 2 temas. Um deles, Anderson, a questão do assassinato daquele jovem de 18 anos, há 2 dias atrás, na favela do Jacarezinho. Ele morreu, foi assassinado, era negro e tinha 18 anos. Se fosse um branco que tivesse sendo abordado naquele momento ali, o resultado seria o mesmo? Certamente não. No mesmo dia, o ex-ministro da Educação, Lourdes, disparou acidentalmente uma arma no aeroporto de Brasília, e se fosse um negro que tivesse ali, tivesse um disparo acidental, teria sido metralhado pela segurança do aeroporto. E o cara era pastor, hein?
Portanto, esse debate nós não podemos perder a oportunidade de fazer com a sociedade, de dizer por que que um foi tratado de um jeito e o outro tem um tratamento de outra forma. Da mesma forma, a polícia agora está negando que a jovem Yanomami de 13 anos foi estuprada e morta dentro de um garimpo. Estão tentando encobrir uma situação vexaminosa para o nosso país. E nós perdemos a oportunidade de discutir ali duas questões. A primeira, do massacre que está ocorrendo com os povos originários. E a segunda, um tema importante, Flor. Ninguém se escandalizou com o estupro e com o assassinato. Mas se essa menina tivesse contraído uma gravidez desses marginais que estavam no garimpo e fizesse opção pelo aborto, certamente ganharia páginas e páginas e muita crítica do bolsonarismo. Nós perdemos mais uma vez a oportunidade de qualificar o debate sobre a importância, não de decisão sobre o corpo, não é essa a questão, é de que situações como essa, por exemplo, tem que ser respeitado o direito de que as pessoas possam tomar decisão de como é que dá o passo a partir daquele dia. Então, essas questões são importantíssimas para a reflexão de um bom diálogo com a sociedade, no sentido de desmistificar as fake news e desmistificar tudo isso que foi construído por esses marginais que estão no poder hoje, esses milicianos, esses que estão em defesa da sua família e não da família brasileira. Por isso, nós precisamos avançar muito nesse debate e eu me coloco, sem sombra de dúvida, à disposição tanto do GGN como do programa do Anderson no domingo e também aqui da revista Fórum, para que a gente possa continuar debatendo o conjunto daquilo que interessa ao conjunto da classe trabalhadora, no sentido de que a gente possa politizar, virar essa página da história que significa o golpe de 2016 e a eleição do fascismo em 2018. Um abraço a todos vocês e fico sempre à disposição. Ô, Flor, posso só falar uma coisa para o Ari? Muito rápido. Claro. Aqui. O Ari, eu acho que você foi perfeito e na veia. Eu vou te contar uma história muito rápida. Um menino, entregador de aplicativo, ele mora na Lapa, no Rio de Janeiro. E aí ele volta para casa com o amigo dele, e ele mora ali de criança. E todo mundo se conhece, aqueles bairros que todo mundo se conhece. Até a polícia, o cara do... O policial parou ele com a arma em punho, e ele falou, olha, você me conhece, sabe que eu moro ali na rua número tal, você conhece minha mãe, a necessidade por amor. Eu tô cansado, trabalhei o dia inteiro. O policial não só fez ele descer da moto e chutou a moto, como ele agrediu esse rapaz. E aí ele abaixou a cabeça com dor, porque ele tomou um soco. Quando ele levantou, ele olhou para a cara do policial e ele lembrou que aquele policial já tinha agredido a tia dele no início do ano. Por que eu estou falando dessa história, até falando de um trabalhador, do dia do trabalhador, como a Fran lembrou? Porque você fez um relato de pessoas que também contribuem. Uma coisa que a gente tem que lembrar, que os impostos dessas pessoas são pagos. E está se normatizando, até na esquerda, a morte dessas pessoas. Porque o que eu fico muito assim, eu não estou preocupado, lógico, como eu falei para Lourdes, no mundo ideal, a Globo tinha que estar com esse programa na grade dela. Ou senão, a Fórum tem espaço e condições de estar disputando lá o GGN, todo mundo. Mas só que, como nós não estamos no mundo ideal, o que me espanta também é a esquerda normatizar isso. Compreende? Eu sei que tem muitas demandas, mas algumas têm que ser vistas com muito... Porque se morre as pessoas, você não tem luta, você não tem um motivo de lutar. Né? E a gente tem que proteger e criar um sistema, não aqui no canal, mas fora dele. A gente tem que fazer reuniões como essa brigada. Tem a brigada virtual, que eu parabenizo a CUT por essa ação, mas a gente tem que fazer brigadas humanas de como a gente defendeu nossa população. Eu vou te falar uma coisa, Arivaldo. Se eu publicizar tudo que chega no Jornal Empoderado de prisão injusta e morte, eu viro da Atena Preto sem ganhar o que ele ganha. De verdade. É sério. Então, não, eu acho que você fez sempre uma... rio quando ele diz isso, porque é engraçado porque ele falar isso. Eu estou conversando com vocês, 2 mães já me chamaram. Você compreende? É muito louco isso. E aí a gente vai, a gente tenta manter o bom humor aqui no programa. A Fora é maravilhosa, as pessoas do chat, tudo, o GG, a Lourdes, assim, mas só que chega uma hora, Lourdes, que a gente é pai, a gente é mãe, a gente é irmão, a gente é amigo.
Tem hora que você vem fazer programa, você tem que pôr uma máscara aqui de humor, mas não tá muito pesado. Eu acho que o Ariovaldo foi muito feliz em fazer essas lembranças, que eu acho que uma coisa que o Lula, por isso que eu falei segurança pública, ele tem que estar no escopo do primeiro dia, junto com o trabalho e renda das pessoas. Parabéns. A gente tem que ter, desculpa, Ariovaldo. Porque realmente é muito pesado, tem hora que é muito difícil. Ari Anderson, a gente precisa ter de fato segurança pública, né? A gente não tem segurança pública. O que a gente tem é policial mal formado, né? Muitas vezes dentro da própria base bolsonarista, que trata a periferia de modo muito diferente do que trata os moradores de bairro de classe média e de elite. E a gente, um país que não consegue proteger um adolescente de 18 anos e uma menina de 12 anos, é um país que está muito errado. Muito errado. É um país que mata e violenta o seu futuro. Não é possível que a gente possa ter isso como perspectiva. Não é possível que a gente vá ainda achar que isso é natural, faz parte, que não tem jeito. Tem jeito, sim. A gente sabe que tem. E a gente tem que ir mais além. A Tereza Campelo esteve aqui, Ariovaldo, e eu acho bem bom a gente começar a pensar. Você disse isso no início. Não basta a gente fazer o que foi feito em 2010 até 2015. A gente tem que fazer mais. A gente tem que avançar mais. A gente tem que radicalizar mais. Porque determinadas coisas não tem mais como a gente aturar e aceitar. E aí, aqui, a gente começa a programação às 6h30 da manhã, com o Mauro Lopes e o Plínio Teodoro, vai até às 9h, depois vem o Jornal da Fora às 11h30, que o Renato Rovai toca o quadrilha Lourenço. Depois vem o Miguel do Rosário, às 17 horas. Eu entro na quinta-feira no link do Miguel. E o Anderson faz o Fórum 11h30 no domingo. E a gente tem outros programas sobre a América Latina. A gente tem programas, o Programão da Fórum, Programa Cultural e Político com a Sinara Menezes. E nós começamos, Ari, que vocês tiveram um probleminha na hora de entrar, nós estávamos com 1.500. Assim, quando a gente começou aqui, quando reprisa o programa, bate, tipo, dependendo do debate, da chamada, tipo, a gente chama todo mês o Marcos Coimbra para fazer análise, um balanço das pesquisas eleitorais. Bate 20, 30, 40 mil na reprise. Então, assim, a Fórum, ela fala para as pessoas. Você vê, ó, as pessoas estão aqui, estão há mais de 3 horas. Porque antes estava o Jornal da Fórum. A gente ainda tem quase 500 pessoas. Então, assim, além disso, é um público que está aqui o tempo todo, né? Aprendendo, ensinando a gente. Então, eu acho que vale a pena a gente também ocupar esses espaços, né? E o diálogo que a gente traz aqui, né, Teseu? É um diálogo que a gente fala do mundo do trabalho, fala de questões que nos importam enquanto classe trabalhadora, mas tenta fazer com que vários trabalhadores, mesmo os que não estejam no sindicato, entendam o que a gente está falando, né? É um pouco a tentativa de que esse trabalhador enxergue a importância, que a gente não tem que ficar pensando nas pautas idiotas, né, que o capitão cria, mas aquilo que afeta a nossa vida diária. Então, assim, vamos te chamar mais vezes, Ari. Teseu, Lourdes e Anderson, beijo em todo mundo. Até semana que vem. Semana que vem, nós vamos ter aqui o Fernando Augusta, o advogado que conseguiu, finalmente, depois de 20 anos de luta, os áudios dos tribunais militares que comprovam que nós tínhamos tortura e que esses militares sabiam. A gente vai conhecer profundamente essa história, porque aqui é assim, a gente também tem tempo para debater, a gente não faz as coisas telegrafadas, né? Então, a gente está aberto ao diálogo e traz coisas que nos interessam. A gente precisa vencer essa luta, né? Essa memória, né? Nós não conseguimos vencer, colocar torturador na cadeia, né? Temos um vice-presidente que tirou sarro, né, dessa barbárie. Temos um presidente que a vida inteira tirou sarro da tortura, do assassinato de trabalhadores, do fechamento de 10 mil sindicatos, de lideranças camponesas assassinadas. Então, a gente precisa de justiça. A tortura é um crime inafiançável. Então, a gente vai trazer esse debate para aqui, vamos debater com qualidade, vamos entender o que era isso,
né? Vamos trazer historiador, vamos trazer o Fernando Augusto e vamos fazer de novo um debate qualificado como esse. Gente querida, boa noite. Bom 1º de maio para todo mundo. A luta! Valeu, pessoal.